tomada, e no ano 587, então, antes de Cristo, não é? Essa cidade ela é tomada por completo pelo rei Nabucodonosor, tá certo? E então o livro de Lamentações ele é uma resposta exatamente a esse ocorrido, ao momento em que Jerusalém cai de fato, né? E então o povo é levado de forma definitiva. Então, mais uma informação aqui também que é importante em relação ao contexto de Lamentações é que ele foi escrito por uma testemunha ocular, tá certo? Então, quem escreveu Lamentações foi uma testemunha ocular, alguém que de fato presenciou tudo aquilo que aconteceu, não é? Então, toda a tradição aponta para Jeremias, o profeta Jeremias, como aquele que de fato escreveu o livro de Lamentações. Mas um título que a gente poderia dar então ao livro, não é, de Lamentações, cada livro desse a gente tem pensado num título. Provérbios foi como caminhar no caminho do Senhor, Eclesiastes como lidar com as frustrações da vida, Jó como lidar com situações difíceis, e Lamentações, então o livro, o título que a gente poderia dar seria como prantear, não é, ou como chorar. E é interessante, irmãos, a gente pensar que existe um tipo de texto, não é, chamado lamento, não é? A palavra de Deus nos aponta que existe então uma maneira correta, inclusive de lamentarmos, inclusive de chorarmos, não é? E esse texto então, eu quero que você abra aí e acompanhe comigo, 2 Crônicas, capítulo 35. Esse tipo de texto ele já era produzido em algumas situações, inclusive pelo próprio Jeremias. Lá em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 25, após o rei Josias, o rei de Judá, ter morrido, então, Jeremias, ele compôs uma lamentação sobre Josias. Então, 2 Crônicas, capítulo 35, verso 25, diz assim: Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel, e estão escritas no livro de Lamentações. Então perceba aqui, Josias ele morreu um pouquinho antes aqui desse fato, né, de quando o livro foi escrito, mas já existia essa prática de escrever esse tipo de lamento, esse tipo de texto específico para determinadas situações. Então, deixa eu passar aqui, peço a paciência, porque senão vai voar aqui. Então, aqui, irmãos, o livro de Lamentações, ele segue esse gênero, né, que predomina ali nos livros de sabedoria. A gente tem, então, são 5 capítulos, 5 poemas, tá certo? E é interessante porque esses poemas, eles têm elementos em comuns com os salmos, tá certo? Então, a gente vê, por exemplo, a confissão de pecados, pedido de misericórdia ao Senhor. Então, a gente vê ali diversos elementos em comum com o que a gente encontra no livro de Salmos. E algo muito interessante, irmãos, é que nesses 5 poemas, então, que a gente tem em Lamentações, 4 deles são acrósticos. 4 deles são acrósticos. Então, a gente tem em torno de 14 poemas acrósticos na Bíblia. 4 estão aqui em Lamentações, tá certo? A gente tem o Salmo 119, a gente tem o poema da mulher piedosa, lá em Provérbios 31, e mais alguns salmos que seguem essa linha. Mas isso, irmãos, aponta uma coisa muito interessante aqui para nós, o fato de, mesmo no momento de caos, mesmo no momento de destruição, mesmo no momento em que a cidade cai, aí você vai ali compor um lamento, mesmo o lamento, ele deve seguir uma ordem, não é? O fato de nós termos acrósticos, de seguir ali uma ordenação, mostra justamente que mesmo nos momentos difíceis, o povo de Deus, ele segue uma ordem. Nós não lamentamos de qualquer forma, tá? E é isso que a gente vai tentar ver um pouquinho aqui hoje, que o nosso lamento ele não deve ser feito, então, de qualquer forma. Então, há um criterioso uso de palavras nos 5 poemas de Lamentações.
E esse criterioso uso aponta para um lamento justamente que existe uma ordem nele, uma ordem de como a gente planteia. Mas é importante, irmãos, também a gente pensar, não sei se você lembra, logo na primeira aula a gente falou do cordão dourado, não é? E esse cordão ele envolve 3 elementos: o reino, o pacto e o mediador. E é importante a gente pensar que o livro de Lamentações ele não pode, assim como toda a Escritura, ser compreendido fora desse contexto do pacto, tá certo? Então é importante, não é fundamental essa compreensão do pacto, da aliança que o Senhor fez com o seu povo, porque essa aliança incluía bênçãos e maldições. E então, a partir desse contexto, a partir dessa compreensão da aliança do Senhor com o seu povo, a gente pode entender o que é que está exatamente acontecendo aqui nesse momento em Lamentações. Então, aqui, irmãos, há uma convicção do povo de Deus que a lei do Senhor ela foi violada. Diferentemente de Jó, não é que às vezes a gente fica tentando encontrar ali a relação causa e efeito. Aqui a gente tem essa relação muito direta e muito clara no livro. A lei do Senhor ela foi violada pelo seu povo, e então o povo sofre as consequências de ter violado a lei do Senhor. Então quero que você abra aí Lamentações capítulo 2, versículo 17. Lamentações 2, 17, veja o que diz o texto. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. Então perceba aqui, fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que ele pronunciou desde a antiguidade. Que ameaça é essa, irmãos? Quando a gente olha então esse texto, a gente precisa dar uma voltada lá em Deuteronômio. Peço que você caminhe comigo, Deuteronômio capítulo 31, Deuteronômio capítulo 31, vamos ler alguns versículos, versículo 16 e 17. Veja o que o Senhor diz aqui, Deuteronômio 31, 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós. Então perceba aqui que o Senhor então ele já prevê, não é, o desvio do povo mais na frente, não é? E é justamente por conta dessa quebra da aliança do povo de Deus, seguindo outros deuses, deixando a lei do Senhor, então, que a gente tem as consequências do povo, então, ser levado cativo, não é, do povo ser levado à Babilônia. Então, algumas coisas, irmãos, aqui já para a gente pensar em relação ao Senhor mesmo, não é? Primeiro, o Senhor é fiel à sua palavra. Aquilo que o Senhor promete, aquilo que o Senhor estabelece na sua palavra, Ele cumpre. O Senhor falou que a sua ira ia se acender caso o povo se desviasse, e então é assim que de fato Ele fez. O Senhor é reto, o Senhor é justo em tudo que Ele faz. Então o povo ali naquele momento começa a se desviar, e as consequências desse desvio, elas acontecem na vida do povo de Deus. Então vamos continuar aqui. Então eu queria dividir o livro de Lamentações. Ele tem 4 temas aqui que a gente pode, seria aqui um esqueleto para a gente pensar um pouquinho em como ele é dividido. O primeiro seria a calamidade chegou. O primeiro tema de Lamentações, a calamidade chegou. O segundo, reconhecimento e confissão de pecados. O terceiro,
Deus a determinou. Deus a determinou. E por fim, a esperança, tá? Então, a calamidade chegou, reconhecimento e confissão de pecados, Deus a determinou e por fim, a esperança. Então, primeiro, irmãos, aqui a gente encontra um cenário de completa destruição, de completo caos ali na cidade de Jerusalém. Olha, lá no capítulo 1, versículos 1 e 2, como Jeremias começa aqui o livro. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora dia e noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Então, esse aqui é o cenário da cidade, uma cidade de completo caos. E quando a gente vai lá no capítulo 2, versículo 21, a gente percebe aqui que todo o povo de Deus ele foi atingido, não é? Desde os mais ricos aos mais pobres, todo o povo de Deus, então, ele foi atingido. Capítulo 2, versículo 21, jazem por terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, fizeste matança e não te apiedaste. Então a gente vê aqui os moços e os velhos, não é? Os jovens, todos ali sofrendo diante daquela situação. Toda a cidade, todo o povo de Deus, ele foi afetado então por essa calamidade. A gente vê também ele falando um pouco da fome ali que se abateu sobre o povo de Deus, não é? Então o cenário, irmãos, que a gente vê aqui é um cenário de completo caos, não é? O povo de Deus, ele segue outros deuses, então essa ira do Senhor ela é derramada sobre o povo. Deixa eu só caminhar aqui. Quero pedir uma pessoa para abrir no Salmo 48. Salmo 48, versículo 2. Quem achou aí Salmo 48, versículo 2, pode ler. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Ok, então veja o que ele diz aqui. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Agora vá comigo em Lamentações 2,15. Lamentações 2,15. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. Veja agora a pergunta que ele faz. É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Observe aqui que ele pega justamente esse texto aqui do Salmo, né? O salmista então se refere à cidade como essa alegria de toda a terra, e nesse momento então aqui a pergunta, é esta a cidade que era a alegria de toda a terra? Então, o primeiro ponto aqui em Lamentações é: a calamidade chegou, né? O tempo de caos, ele chegou ali, e esse tempo então é determinado pelo próprio Senhor. Mais um segundo tema, irmãos, que a gente pode pensar aqui em Lamentações é o reconhecimento e a confissão de pecados. Se você for lá no capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz assim: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Então aqui há um reconhecimento que de fato o povo de Deus tinha caído em grave pecado. Mas é importante, irmãos, a gente pensar aqui em algo que é muito interessante, que ele traz aqui, ainda no capítulo versículo 14.
Veja o que ele diz: os teus profetas que anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas, que te levaram para o cativeiro. Então observe aqui como Jeremias ele tem esse raio-x, não é, do que de fato estava acontecendo ali. Os profetas, aqueles líderes que deviam estar ensinando a sã doutrina, eles são aqueles que justamente não condenam o pecado, eles são aqueles que ensinam visões falsas, não é? E quando a gente pensa no cenário da igreja hoje, não é? Isso é justamente, irmãos, o que a gente tem visto nos dias de hoje, não é? Igrejas que não condenam o pecado, igrejas que não ensinam corretamente, igrejas que não buscam a fidelidade à palavra do Senhor. E aqui fica muito claro o que de fato acontece com o povo de Deus, quando os líderes, aqueles que estão à frente, que deveriam ser fiéis, ensinam de forma infiel, não é? Todo o povo, então, ele começa a se desviar por conta daqueles ali que deveriam ensinar corretamente. Então, a gente tem aqui, irmãos, um reconhecimento e a confissão de pecados, não é? O profeta Jeremias, ele vai falar de uma angústia de alma, ele vai falar da tristeza pela consequência do pecado, não é? Tudo isso faz parte, então, desse reconhecimento, desse pesar pelo pecado, então, que o povo naquele momento sentia. Então, pessoas longe da verdade, mesmo em igrejas. Perceba aqui que há uma similaridade com o que a gente vive hoje, não é? Pessoas que estavam ali em Jerusalém, elas que deveriam ser o modelo, não é, para os de fora, e essas pessoas, então, elas estão ali mergulhadas no pecado, não é? E esse cenário, então, a gente encontra nos dias de hoje. Pessoas que, mesmo em igrejas, recebendo doutrinas falsas, e por isso, então, elas se desviando do caminho do Senhor. Mais um ponto, irmãos, importante aqui, acerca de Lamentações. É que há uma consciência também, irmãos, do povo de Deus, que Deus determinou toda essa calamidade, tá? Assim como a gente vê ali em Jó, não é? O Jó reconhecendo ali que de fato Deus tinha o afligido, a gente vê também em Lamentações, capítulo 4, versículo 11, dê uma caminhada aí comigo. Capítulo 4, versículo 11. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Então perceba aqui que os babilônios, irmãos, eles só eram instrumentos nas mãos do Senhor para que o povo então sofresse aquela punição, aquela disciplina que o Senhor queria. Há um reconhecimento aqui que era o Senhor que estava pesando a mão sobre o seu povo, não é? Em nenhum momento aqui o profeta ele joga a culpa ali para o povo, né, para os babilônios, mas aqui é um reconhecimento que o Senhor estava pesando a mão sobre seu povo. Então o que a gente percebe aqui é a calamidade chegou, um reconhecimento de pecado e o reconhecimento que Deus tinha de fato determinado aquela situação então difícil. Mas então, irmãos, a gente chega a esperança, não é, que seria um quarto ponto aqui para a gente pensar em relação a Jeremias. Há uma expressão que acontece aqui de forma frequente no livro e repetitiva, não é? Que é um clamor que começa com a expressão vê Senhor, vê Senhor. Isso é repetido ao longo do livro, não é? Mostrando que de fato a esperança do povo de Deus, mesmo em meio àquela situação difícil, era exclusivamente no Deus. O Deus que era o juiz daquele povo era o Deus que poderia, o único que poderia resgatar o povo daquela situação. Então essa expressão vê Senhor, ela aparece repetidamente. Vou pedir aqui 3 pessoas, uma para abrir no capítulo 3, do versículo 21 ao 25, uma no capítulo 3, versículo 32,
capítulo 5, versículos 21 e 22. Capítulo 3, 21 a 25, quem abriu pode ler. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são de que não seja consumido, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor, para que esperam por ele, para a alma que o busca. Ok, então veja o que ele diz aqui, a minha porção é o Senhor, não é? Quero trazer à memória aquilo que de fato pode me dar esperança. Então, mesmo naquela situação difícil, ali, Jeremias, então, ele mostra que de fato, somente o Senhor poderia resgatar o seu povo. Capítulo 3, versículo 32, quem abriu pode ler também. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das tuas misericórdias. Ok, perfeito. Capítulo 5, 21 e 22, quem puder ler também. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarás totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós? Ok. Então é interessante, irmãos, pensar aqui que imagine o povo vivendo uma situação de completo caos. O povo sabe que é o Senhor pesando a mão sobre ele, e mesmo assim o povo recorre ao Senhor. No momento de angústia, mesmo quando o Senhor está nos disciplinando, mesmo quando o Senhor está pesando a mão sobre nossas vidas, é a Ele mesmo que nós temos que recorrer, não é? Quantas vezes, num momento difícil, a gente busca atalhos, não é? Muitas vezes a gente busca recorrer a outras coisas que não ao Senhor, não é? A gente vai tentando fazer os nossos caminhos por nossa conta, não é? E aqui a gente vê um exemplo claro de como a gente deve agir no dia difícil, como a gente deve agir no dia do lamento, não é? O Senhor pode estar disciplinando a sua igreja, pode estar disciplinando o seu povo, mas é a Ele mesmo que o povo deve recorrer, não é? Então, aqui, Jeremias ele vai colocando diversas expressões de esperança no Senhor. Somente o Senhor pode converter o seu povo, somente o Senhor pode resgatar o seu povo. O Senhor é grande em misericórdia, mesmo sabendo ali que o Senhor estava pesando a mão. Então eles reconheciam que de fato eles tinham errado, que de fato eles tinham se desviado do caminho do Senhor, e é ao Senhor então a que eles recorrem. O Palmer Robertson, ele coloca da seguinte forma, ele traz uma frase aqui que é importante para a gente. Um elemento de suma importância da lamentação piedosa encontra-se nesse desafio à esperança. Toda e qualquer admoestação pretende incitar a confiança das pessoas no Senhor. Qualquer manifestação, a parte da contínua esperança no Senhor, originará uma expressão de dor distorcida. Observe, qualquer manifestação, a parte da contínua esperança no Senhor, originará uma expressão de dor distorcida. Se a tragédia for uma perda individual ou uma calamidade corporativa, a esperança precisa receber o seu merecido lugar. Caso contrário, a verdadeira natureza de Deus, como boa, misericordiosa, fiel e compassiva, será tragicamente negada. Então observe que o povo de Deus, ele não lamenta de qualquer forma. O lamento do povo de Deus, no lamento do povo de Deus há um componente essencial e fundamental. O lamento do povo de Deus, ele tem incluso nele a esperança no Senhor, não é? O nosso lamento, o nosso pranto, o nosso choro, ele não é desesperado, ele não é sem esperança, não é? Veja o que ele diz aqui, se esse lamento ele é sem esperança, ele vai gerar uma expressão de dor distorcida, não é? Se a gente tem ao Senhor,
mesmo na situação mais difícil, a esperança, ela continuará presente ali em nossa vida. Porque, caso, irmãos, a gente não manifesta essa esperança no Senhor, veja o que ele diz aqui: a natureza de Deus como boa, misericordiosa, fiel e compassiva será tragicamente negada. Não é? Então, quando um crente ele diz que ele não tem esperança, ele está negando justamente que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é fiel e que o Senhor é compassivo. Então, nosso lamento, veja, irmãos, como a Bíblia ela regula a nossa vida por completo. Até o nosso choro, até o nosso dia mais difícil, ele não é de qualquer forma. Não é? O momento da frustração, o momento do dia difícil, todas as áreas da nossa vida, inclusive o momento de choro, ele tem componentes que a palavra do Senhor diz que tem que ter. Não é? Então, em Lamentações, a gente aprende como prantear, não é? A gente aprende como chorar glorificando a Deus. Veja que coisa, né? Como é que eu choro glorificando a Deus? Como é que eu passo pelo dia difícil glorificando a Deus? Não é? Então a gente precisa perceber isso, que até essa área da nossa vida ela é regulada pela palavra do Senhor. De outra forma, então, irmãos, a gente está negando essa natureza de Deus como bom, como misericordioso, como compassivo. Então, irmãos, chegando aqui em algumas conclusões que a gente pode pensar em relação a Lamentações. Lamentações mostra que somente o Senhor deve ser a esperança do seu povo. Somente Ele pode resgatar o seu povo do pecado. E Ele faz isso de forma definitiva por meio do sacrifício de Cristo na cruz. O Senhor, somente o Senhor, Ele pode de fato resgatar o seu povo. E como é que Ele faz isso de forma definitiva? Por meio do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A culpa de todo o povo escolhido, de todas as gerações, foi acumulada sobre o Senhor Jesus. Ele é aquele que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Ele incorporou todas as agonias do eu que aparece em Lamentações. Especificamente no capítulo 3, você vê ali que é usado, que o texto está em primeira pessoa, não é? Então ele usa eu, não é? No capítulo 3, mais especificamente. E Jesus, então, ele é aquele que incorpora toda essa agonia, todo esse sofrimento, então, do povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse ser resgatado. Então, Lamentações deixa isso muito claro a nós, não é? A única esperança do povo de Deus, ela está no Senhor. Mas também, Lamentações nos ensina que há um modo de chorar piedoso, não é? Há um modo de lamentar piedoso. Nós não choramos de qualquer forma. O Senhor, Ele regula, inclusive, essa área das nossas vidas, não é? Então, irmãos, que a gente possa, irmãos, se aprofundar na Escritura, né? Isso eu falei logo na primeira aula. Muitas vezes a gente acha que a Bíblia não fala sobre tal coisa, mas o que acontece é que de fato a gente não tem buscado conhecer a palavra de Deus como a gente deveria conhecer, não é? Isso aqui precisa ficar muito claro na nossa mente. A palavra de Deus, ela regula todas as áreas da nossa vida, mesmo num momento tão difícil, um momento de caos, um momento de pranto. Ali a gente vê o componente da esperança. A gente vê, por exemplo, Jeremias elaborando ali poemas que são acrósticos, não é? Que existe uma ordenação nas palavras, que existe uma ordem, que existe uma sequência ali lógica, tá certo? Então o Senhor, Ele regula inclusive a nossa lamentação e o nosso pranto, não é? Então, para a gente finalizar, irmãos, eu queria ler mais uma vez aqui esse versículo, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 21 e 22. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Só esse 21 aqui. Isso, irmãos, deve ser uma oração nossa a cada dia, não é? Converte-nos a Ti, Senhor,
e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Todas as vezes que pecamos, a gente pode recorrer ao Senhor, assim como Ele faz aqui, pedindo que de fato o Senhor renove o nosso coração para que a gente possa caminhar em santidade. Amém? Alguém quer colocar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta em relação a Lamentações, quer fazer algum complemento? Então vamos orar para a gente finalizar, irmãos. Senhor Deus, louvado Pai seja o Teu nome. Como é bom, Senhor, estarmos aqui juntos e reunidos, independente, Pai, de estruturas, independente, Senhor, do conforto, que esse momento, Pai, sirva para que a gente possa olhar o que de fato há no nosso coração, Pai. Que a gente possa, Senhor, continuar, Pai, caminhando em fidelidade, independente das circunstâncias, Pai. E como lemos aqui, o Senhor é a nossa única esperança, Pai. É o Senhor quem de fato pode nos converter, é o Senhor quem de fato pode nos renovar, Pai. E nós confiamos em Ti, Pai. Toda a nossa confiança está na Tua bondade, na Tua misericórdia, Pai, na Tua justiça. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida totalmente piedosa, Pai. Nós dependemos de Ti para isso, Pai. Dependemos do auxílio do Teu Santo Espírito, nos conduzindo, nos ensinando, iluminando a nossa mente, Pai, para que a gente, de fato, possa caminhar em santidade nesse mundo, Pai. Nos ajuda também, Pai, a nos dedicarmos mais à Tua palavra, Pai, para que a gente possa, de fato, enxergar aquilo que o Senhor requer de nós, enxergar, Pai, como nós devemos agir aqui nesse mundo, Pai. Te louvo, Pai, por essa aula aqui e também já te agradeço, Pai, por esse momento aqui de culto, Pai, que nós vamos ter. Nosso desejo é glorificar o Teu nome, é Te exaltar aqui, Pai, nessa noite. E a gente pede, Pai, o Teu auxílio para isso. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém.